Eu, mulher de 28 anos, passei os últimos 5 anos acreditando que meu ex-melhor amigo, homem de 29 anos, tentou abusar de mim. Então, o título meio que resume tudo e há um pouco para desembrulhar, então desculpe se o post for um pouco longo. Os detalhes parecem todos relevantes, porém, estou meio que divagando porque uma bomba foi jogada em cima de mim hoje e eu simplesmente não sei como lidar com isso, e preciso de alguns conselhos. 5 anos atrás, quando eu tinha 23 anos, eu estava trabalhando em uma empresa que lidava com treinamento em hospitalidade e coisas do tipo, o que realmente não importava, mas naquele ponto eu já estava na empresa há cerca de 3 anos. Mark foi contratado por volta do mesmo tempo que eu e nós fizemos muitos treinamentos e coisas do tipo juntos, fomos colocados no mesmo grupo de atendimento por telefone, no geral, nos tornamos amigos extremamente próximos que saíam depois do trabalho, já que morávamos perto um do outro e ambos não tínhamos compromissos amorosos. Para destacar o quão próximos nos tornamos, como ambos estávamos solteiros, as pessoas na empresa e em nosso departamento sempre faziam piadas de que deveríamos simplesmente ignorar as políticas da empresa e começar a namorar. Sempre ríamos disso porque, no final do dia, ambos deixamos muito claro um para o outro que nos víamos apenas como amigos, pelo que vale a pena, não me lembro como a conversa surgiu, mas aconteceu e era apenas uma relação estritamente platônica. Então é isso, basicamente estávamos sempre juntos por cerca de 2 anos e meio quando conheci Paul, na época 29 anos, atualmente 34 anos, e comecei a namorá-lo. Paul e Mark se deram bem até certo ponto no início, mas alguns meses após começarmos a namorar, Paul começou a ficar chateado se eu dissesse que ia jantar com Mark depois do trabalho, mesmo que Paul estivesse trabalhando na época, já que ele também tinha seus próprios horários longos. Pelo que valia, Mark parecia entender de onde Paul vinha e só saía para jantar comigo quando eu pedia, nunca sugerindo isso por conta própria. Bem, no meu aniversário de 24 anos, decidi fazer uma festa no meu apartamento e quando Paul não apareceu para ajudar a conseguir os suprimentos, Mark entrou e ajudou, até comprando a maior parte da bebida para a festa. A festa começou e Paul acabou aparecendo 1 hora depois que a maioria das pessoas já estava lá. Depois de algumas horas, a maioria das pessoas começou a ir embora, deixando algumas pessoas dormindo na sala porque estavam bêbadas demais para dirigir, além de Mark, Paul e eu. Mark insistiu para eu ir deitar, já que era meu aniversário e ele sabia que eu já estava bastante bêbada, então não era justo eu limpar depois da minha própria festa. Então, eu disse boa noite para todos e Paul me ajudou a ir para o quarto. Como eu disse, eu estava bem bêbada e, embora eu me lembre da noite, também lembro de estar muito fora da minha compostura normal. Ele me colocou na cama de lado, virada para a parede, e então saiu e eu adormeci rapidamente. Alerta de gatilho, esta próxima passagem contém detalhes gráficos. Se você preferir evitar esses detalhes, pode usar a divisão ou vídeo para pular essa parte. A próxima coisa que lembro é a música alta tocando no quarto e me sentindo completamente imobilizada. Ainda estava embriagada, mas ao tentar me mexer, percebi que estava amarrada na cama e senti alguém em cima de mim. Eu estava de bruços e havia uma mão na parte de trás da minha cabeça empurrando-a para o travesseiro, então não conseguia ver nada, apenas sentir alguém tropeçando tentando puxar meu pijama para baixo, e pressionando sua mão contra mim. Alguém estava batendo na porta até que ouvi um forte estalo e então as vozes de Mark e Paul discutindo. A pressão sobre minha cabeça cessou e consegui ver um deles afastando o outro, mas na escuridão não conseguia dizer quem estava fazendo o quê, mas havia muitos gritos e barulhos de quebra-quebra. Alguns minutos depois, Paul voltou ao quarto e me soltou da cama, apenas me abraçando, dizendo que Mark estava tentando abusar de mim. Eu queria fazer um boletim de ocorrência, mas Paul me convenceu a não fazer porque ele havia chegado a tempo e nada havia acontecido, o que eu deveria ter considerado como um sinal vermelho, mas na época simplesmente não percebi, porque estava tão aliviada por ter sido salva. Tirei alguns dias de folga do trabalho, bloqueei Mark em todas as redes sociais, mas não antes dele me mandar mensagens tentando me dizer que Paul tinha sido o responsável pelo ataque e que ele foi quem me salvou. Eu não acreditei nele, pois foi Paul quem entrou e me desamarrou, e se Paul estivesse tentando fazer algo, por que ele faria isso? Além disso, estávamos namorando, e simplesmente não fazia sentido para mim, então pensei que Mark simplesmente tivesse surtado ou algo assim. Acabei saindo da empresa antes do fim da minha licença porque estava começando a buscar avanço na minha carreira e seguir em frente, então decidi que era um sinal e tentei fugir de tudo isso. Paul e eu continuamos namorando por cerca de 6 meses depois disso, até que o peguei traindo com uma mulher do escritório dele. Talvez isso devesse ter sido um sinal de alerta maior para mim também, mas eu estava tentando me distanciar do que havia acontecido. Então a vida seguiu. Eu me senti confortável no meu novo emprego, evitei me aproximar demais de qualquer pessoa do trabalho e nunca mais tive um amigo homem próximo. Ocasionalmente eu via o Mark no supermercado ou pela cidade. Como eu disse, morávamos perto um do outro e nenhum de nós se mudou, e eu nunca senti necessidade de me mudar porque ele mantinha total distância de mim, e eu achava que já tinha superado o que havia acontecido há meia década, até receber uma notificação algumas horas atrás de que o Paul tinha me mandado uma mensagem.
Eu achei isso estranho porque eu o tinha bloqueado. Ele fez uma nova conta, mas abri a mensagem mesmo assim por curiosidade. Eu não quero compartilhar toda a mensagem porque há muitos detalhes pessoais nela, então vou focar nos pontos importantes. Segundo ele, Paul é alcoólatra e tem sido há anos. Desde os tempos em que começamos a namorar, ele basicamente sempre estava bebendo algo ou procurando uma desculpa para beber. Ele foi demitido do emprego por comparecer bêbado e agredir a recepcionista tentando forçar a língua dela na boca dele no saguão, às 9 da manhã. Ele estava em um programa de A obrigatório pelo tribunal e, como parte da sua recuperação, estava tentando se reconciliar com qualquer pessoa que ele tenha prejudicado por causa do seu vício. E finalmente, Mark nunca tentou abusar de mim. Foi ele. Ele estava com ciúmes da minha amizade com o Mark e viu uma oportunidade de tirá-lo de cena por causa da minha ingenuidade, palavras dele. Não vou mentir, eu vomitei depois de ler tudo isso. Ele tinha tantos detalhes por trás de tudo isso que me senti doente só de pensar que ele não só se lembrava de tudo, desde como ele secretamente colocou gravatas na minha cama antes mesmo de eu ir dormir, assim que viu o quanto eu estava ficando bêbada, até como ele bateu no Mark e ameaçou matá-lo se ele fosse à polícia. Eu sei que não é uma reação saudável, mas tenho bebido um pouco desde que recebi toda essa mensagem tentando decidir o que fazer. Eu sei que preciso ligar para minha terapeuta para conversar sobre tudo isso, mas minha mente continua voltando para o Mark e como ele deve ter se sentido traído com tudo isso. Eu até o desbloqueei em todas as minhas redes sociais, ele nunca me bloqueou, então seus perfis apareceram rapidamente, e tenho tentado decidir se devo ou não mandar uma mensagem para ele. Logicamente, eu sei que Paul deveria ser o responsável por mandar uma mensagem para ele como parte do seu processo de mas também tenho quase certeza de que Mark o bloqueou, já que Paul mencionou não conseguir encontrá-lo nas redes sociais. Mas ele também pode não ter se lembrado do sobrenome do Mark, então pode ser difícil encontrá-lo. Então, acho que minha pergunta é, devo mandar uma mensagem para o Mark? O que eu diria? Desculpa por não ter acreditado em você quando disse que não tentou abusar de mim? Pequena atualização, uma amiga próxima atendeu o telefone e está vindo passar a noite comigo aqui só para eu ter um ombro para chorar, porque eu realmente preciso de um bom choro agora. Vou deixar o Mark em paz por enquanto organizo meus pensamentos, mas provavelmente vou enviar uma mensagem para ele daqui a alguns dias, assim que puder conversar com minha terapeuta. Guardei o vinho, não está ajudando agora e não quero tomar uma decisão errada e mandar uma mensagem para o Mark por um impulso meio bêbado. Atualização. Fui para a cama ontem à noite depois de guardar o vinho quando minha amiga chegou e acordei com tantos comentários e mensagens privadas que não consigo responder a todos sem ser repetitiva, então quero apenas responder algumas coisas comuns que tenho recebido ou visto. Em um comentário, mencionei que contei a alguns amigos. Para ser específica, contei a 3 além da minha terapeuta. Naquela época, não tinha muitos amigos próximos e também não fazia parte de um grande grupo de amigos. Dito isso, uma dessas 3 estava aqui comigo ontem à noite depois que entrei em contato com ela, e ela está tão chocada quanto praticamente todos os outros. Não posso afirmar com certeza se alguma delas contou a alguém, honestamente, dada a passagem do tempo, não esperaria que tivessem a mesma imagem cristalina de quem poderiam ter contado. Mas entendo que isso possa ter se espalhado sem que eu soubesse. Estou pesquisando sobre o prazo de prescrição para denúncias no meu estado aqui. De tudo o que li enquanto tomava café esta manhã, acredito que ainda não tenha passado, e como vários mencionaram, ele literalmente me deu uma confissão por escrito. Quanto ao motivo de eu não perceber que o Paul era alcoólatra. Bem, não tenho uma boa resposta para isso. Estou indo principalmente com base em sua mensagem que me disse que ele sempre estava bebendo, mesmo naquela época. Não estávamos morando juntos, e como mencionei, havia muitos dias em que eu não o via, em comparação com os dias em que o via, e nem sei agora se ele estava realmente trabalhando até tarde todas as vezes que me disse que estava. Enviei uma mensagem para minha terapeuta e estou aguardando uma resposta agora. Estou esperançosa de que ela tenha algum tempo esta tarde ou amanhã para conversar comigo, mas minha amiga está ficando comigo até eu poder falar com ela, apenas para que eu não tenha que ficar sozinha agora, e não consigo expressar o quanto isso significa para mim. Aos que me forneceram conselhos ou compartilharam suas histórias comigo, obrigada. Do fundo do meu coração, obrigada. Ontem à noite, quando recebi aquela mensagem, fiquei tão confusa que não sabia por onde começar ou como desenrolar tudo, dada a passagem do tempo. Feridas antigas podem ser reabertas tão facilmente, e essa era uma cicatriz que não precisava de muito para ser reaberta. Atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos que me mandaram mensagens para verificar como estou ou para compartilhar suas próprias histórias comigo. Eu realmente aprecio cada um de vocês. Gostaria de começar dizendo que não voltei a beber vinho, embora tenha sentido um desejo desesperado de fazê-lo ontem. Não tenho sido muito de beber desde aquela noite há 5 anos e na semana passada, quando descobri a verdade repugnante sobre Paul.
Para aqueles de vocês que esperavam que eu fizesse uma denúncia à polícia, eu fiz. Falei com minha terapeuta longamente na segunda-feira seguinte ao meu post e ela ficou chocada, mas extremamente útil em me ajudar a processar tudo, e ela dedicou algum tempo na semana passada, o que deveria ter sido o fim de nossa consulta por vídeo, pesquisando as leis de prescrição em meu estado. Não há nenhuma para crimes sexuais. Embora ela tenha me alertado que minha denúncia pode ser apenas adicionada a uma pilha de outras acusações que Paul poderia ter contra ele, dado que ele foi designado para compulsório pela corte. Mesmo assim, fiz a denúncia com capturas de tela de suas mensagens para mim impressas e anexadas. Não tenho certeza do que esperar disso e, no final do dia, espero que ele tenha uma vida absolutamente terrível se não der em nada. Agora, quanto a Mark. Minha terapeuta insistiu que, no mínimo, eu deveria escrever algo para ele, seja uma carta para enviar pelo correio ou uma mensagem no Facebook. Ele nunca entrou em contato comigo depois que o desbloqueei, mas, dado que ele pensava que eu pensava dele, acho que é compreensível. Ela, como muitos de vocês, apontou que, embora ele soubesse que era inocente, o pensamento de alguém acreditando que ele era capaz de algo monstruoso como isso poderia tê-lo afetado durante todo esse tempo e, mesmo que a recepção dele à minha mensagem não fosse ideal, ele merecia pelo menos o encerramento que essa nova reviravolta dos acontecimentos poderia proporcionar. Levei alguns dias escrevendo e reescrevendo uma mensagem no bloco de notas, não queria enviar acidentalmente antes de ter a redação certa, e cada vez que eu sentava para escrevê-la, sentia que estava aquém, mesmo que a mensagem apenas ficasse mais longa e longa. Novamente, não achei que simplesmente dizer, adivinha só, descobri que o Paul é um psicopata completo na semana passada, surpresa, teria sido muito apropriado, mas queria encontrar o equilíbrio certo. Aqui está a mensagem que acabei enviando para ele. Olá Mark, então isso é um pouco inesperado e realmente não sei como começar isso, então vou simplesmente dizer. Sinto muito por não ter te ouvido. O Paul me mandou uma mensagem na semana passada e revelou tudo, e estou apenas, desculpe. Não é fácil escrever isso e você merece muito mais do que apenas um pedido de desculpas muito tempo depois. Não há desculpa para eu não ter lhe dado o benefício da dúvida, exceto que me deixei ser estupidamente manipulada por um maníaco psicopata. Print da confissão que ele me mandou. Esta é a mensagem que ele me enviou, ela até confessa um ataque contra você no caso de você querer processá-lo, pois já fiz uma denúncia policial pelo que ele fez comigo. Se você quiser conversar sobre qualquer coisa disso, minha caixa de mensagens está aberta. Se quiser me mandar ir para o inferno, bem, eu entendo também. Não tenho certeza do que espero realmente, porque isso abriu uma ferida que eu estava tentando curar, e tenho certeza de que isso pode te causar alguma angústia, mas senti que você, pelo menos, merecia saber. Eu sei que provavelmente poderia ter dito mais, mas toda vez que eu tentava escrever, sentia que estava apenas fazendo desculpas. Enviei isso para ele na última sexta-feira e tenho quase certeza de que ele leu em algum momento entre sexta-feira e sábado, pois a notificação de visualização estava lá quando verifiquei o Facebook novamente no almoço de sábado. Eu tinha saído com minha amiga Jenny, que havia ficado comigo depois que descobri a verdade, e quando disse a ela que havia enviado uma mensagem para Mark, ela se perguntou se ele tinha respondido, então eu verifiquei. Ontem à noite, por volta das 18 horas, meu telefone tocou e, embora eu pensasse que poderia ser uma mensagem de Jane ou talvez da minha mãe, não costumo enviar muitas mensagens nem conversar com muitas pessoas, na verdade era Mark quem havia me enviado uma resposta. Eu gostaria que você tivesse me ouvido naquela época, mas estou feliz que você saiba a verdade. Foi o que ele me enviou. Pensei que isso fosse tudo o que ele iria me dizer quando os 3 pontinhos continuaram aparecendo na parte inferior da tela. Ele ainda estava digitando quando me enviou também algumas fotos. Eram gráficas e a afirmação de Paul de que ele havia espancado Mark realmente veio acompanhada de provas documentadas dele, na forma de fotos. Mark prosseguiu explicando que ele fez um relatório de agressão no dia seguinte ao meu aniversário, mas que a polícia o advertiu contra acusar Paul de agressão sexual, dadas as circunstâncias e minha mensagem de "não fale mais comigo" que enviei quando ele tentou se explicar. Nada havia acontecido com o relatório policial dele e ele nem mesmo sabia o motivo, nem eu, mas ele pretendia fazer mais uma consulta hoje. Mark ainda é exatamente a pessoa gentil que eu me lembrava, e enquanto eu me preparava para ele guardar rancor de mim, ele expressou apenas sua felicidade por eu finalmente saber a verdade. Trocamos algumas palavras através do chat por um tempo, mas não foi nem perto das conversas que costumávamos ter. Mark na verdade está noivo de uma garota com quem está namorando há cerca de 2 anos. Aparentemente, ele nunca havia mencionado nada disso para ela até ela ver meu nome aparecer na tela dele com a notificação e perguntar quem eu era. Embora alguns de vocês tenham expressado preocupação de que meus amigos tenham difamado o nome dele, aparentemente ele nunca ouviu nada a respeito. Ele na verdade ainda trabalha na mesma empresa em que ambos estávamos, agora em um cargo de redação para a equipe de marketing, então, pelo menos, a falta de um relatório policial meu ou de uma cena no trabalho funcionou a seu favor nesse sentido.
Perguntei se poderíamos manter contato, mesmo que fosse apenas com pequenas conversas, e ele disse que achava que estaria tudo bem, embora estivesse muito mais ocupado do que naquela época, entre o trabalho e planejando seu casamento. Embora eu pensasse que isso seria o fim disso, ele me mandou uma mensagem algumas horas atrás para me avisar que refilou seu relatório policial com as mensagens adicionais que eu havia enviado a ele e que, se eu estivesse aberta a isso, ele gostaria de nos encontrar para tomar um café, com a presença da noiva dele e de um amigo meu, se eu me sentisse mais confortável dessa maneira. Não tenho certeza se isso é uma ideia totalmente boa, mas mandei uma mensagem para Jenny para ver o que ela acha e se ela estaria disposta a ir junto. Ela disse que, no fim das contas, é minha decisão o que decidir fazer e que estaria comigo de qualquer maneira. Então é isso, essa é a atualização para aqueles de vocês que entraram em contato e perguntaram. Atualização. Olá a todos. Alguém me chamou a atenção de que meus posts foram compilados aqui, então eu queria aparecer e agradecer a todos que entraram em contato comigo. Mark e eu estamos planejando nos encontrar para tomar um café aqui neste fim de semana, com um pouco de supervisão adicionada. Acho que a noiva dele está curiosa sobre minhas intenções, o que é justo. Eu já pedi desculpas a ele neste ponto, mas como muitos de vocês apontaram, ele merece um grande obrigado também. Eu sei que alguns de vocês estão me dizendo para deixá-lo em paz, mas foi ele quem sugeriu o encontro e, com toda a justiça, eu devo a ele pelo menos um café, e muito mais sinceramente. Palavras não podem expressar o quanto ele foi perdoador diante do que aconteceu e, embora eu esteja tentando não me culpar por acreditar no psicopata, não é tão fácil simplesmente deixar isso para lá. Eu sabia que ao fazer meu post algumas pessoas iriam me culpar, isso é só o Reddit, mas ser capaz de colocar isso para fora aqui me proporcionou um certo alívio de algumas maneiras que apenas conversar com minha terapeuta não conseguiu completamente. Boletins de ocorrência foram feitos contra o Paul e espero que algo resulte disso. Eu sei que ele está no Alcoólicos Anônimos e algumas pessoas me mandaram mensagens dizendo que sou um monstro por expor isso quando ele está tentando melhorar. Sério, recebi pelo menos 5 demais nesse tom, mas que se foda. As coisas que ele fez comigo não são absolvidas só porque ele confessou 5 anos depois. Atualização. Eu não abri esta conta descartável há quase 1 ano e meio e, sinceramente, nunca esperei voltar a ela depois de expor o monstro manipulador que me atacou há mais de meia década. Para quem quiser mais detalhes, meu perfil tem os posts registrados e realmente não estou tentando compartilhar e reviver isso, já que tive mais do que o suficiente disso em minhas consultas de terapia. O motivo pelo qual estou postando é principalmente de alegria. Meu agressor, Paul, já tinha uma série de outras datas de julgamento quando eu apresentei meu caso contra ele e eu comecei a perder a esperança de que algo acontecesse, já que eu estava relatando um incidente de mais de 5 anos atrás. Mas o sistema judicial do meu estado estava absurdamente sobrecarregado e eu só tinha que esperar que as coisas seguissem seu curso natural. Nos últimos meses, comecei a receber ligações de acompanhamento de um investigador que aparentemente estava revisando os detalhes do caso de Paul. Ele já estava enfrentando algum tempo na prisão por outra acusação de agressão. Seu tempo no Alcoólicos Anônimos provou não ser eficaz mesmo com tentativas de reparação, e o promotor estava procurando adicionar meu relato de agressão sexual a um caso criminal geral contra ele. Mas isso exigiria que eu apresentasse um documento para ser fornecido como testemunho ou agisse como testemunha pessoalmente. Apesar de ter recebido a mensagem de Paul, eu não tinha interagido ou visto pessoalmente há mais de 4 anos e minha terapeuta sugeriu que eu poderia obter algum encerramento testemunhando contra ele no tribunal. Isso finalmente aconteceu na semana passada. Foi difícil, e não vou mentir. Eu chorei enquanto estava no tribunal, mas me senti bem. Os anos não foram gentis com Paul e, embora ele certamente parecesse arrependido sentado na sala do tribunal, eu não me importava com o impacto que isso teria sobre ele. Saí depois disso e descobri apenas esta manhã que, entre seus diversos casos, ele está indo para a prisão. Não tenho certeza de quanto tempo, mas também sei que ele está sendo adicionado ao banco de dados de agressores sexuais, o que é outra vitória, na minha opinião. Fora isso, a vida tem sido bem tranquila. Decidi me dedicar a novos hobbies, outra sugestão da minha terapeuta, e, no geral, tenho tentado me tornar a melhor versão de mim mesma possível. Meu velho amigo Mark, que havia assumido a culpa pelas ações de Paul por tanto tempo, se casou no meio do ano passado e, embora ele e sua noiva tenham me oferecido um convite, não senti que era meu lugar comparecer. Não tínhamos contato há tanto tempo e eu não queria que ninguém me fizesse perguntas sobre por que eu estava lá quando na verdade não tinha muitos outros amigos no evento. Nós trocamos mensagens de vez em quando, mas ele tem sua própria vida, e não é meu lugar me intrometer nisso. Estou apenas feliz que as besteiras de Paul nunca conseguiram atrapalhar seriamente a vida dele de alguma forma além do óbvio.
Provavelmente nunca terei motivo para entrar neste perfil novamente, e realmente só fiz isso hoje porque estava tão feliz em ouvir os resultados que me lembrei de que tinha desabafado com todos vocês há tanto tempo. A todos que entraram em contato para verificar como eu estava, obrigada, eu aprecio cada um de vocês. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!